Na tela para vocês mais um caso absurdo. A gente vai contar os detalhes de mais um feminicídio, mais uma violência contra a mulher. Mas os detalhes dessa história é muito importante para a gente ficar atento, principalmente nessa época do ano. Uma diarista foi morta a facadas e teve o corpo enterrado no quintal de casa em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Adivinha quem cometeu o crime? O próprio companheiro da vítima, covarde. Atenção, ele só foi descoberto por causa de uma amiga e também de um vizinho que ouviu a briga e viu eles cavando o buraco. Detalhes, ele continuou conversando pelo telefone da companheira como se ela estivesse viva. Eles viviam um relacionamento há 8 anos. A filha da vítima estava dentro de casa. Eu vou ao vivo agora com o Jackson Silva, que tem mais detalhes pra gente dessa história horrorosa. Detalhe, importante a gente falar. Os casos se repetem, mas os detalhes desse caso, inclusive o Jackson tá no local onde aconteceu o crime, onde o corpo foi encontrado e conta pra gente. Jackson, boa tarde pra você. Oi, Isabelle Benito. Lamentavelmente, mais uma cena violenta. O nome da vítima é Pamela Gonçalves de Lima, de 30 anos. O assassino, Isabelle, é André Brito de Souza, o marido da vítima. Isabelle, esse crime aconteceu na última quinta-feira. Ela morava nesta casa com o André e a menina de 8 anos, que era a filha da Pamela, era enteada de André. Como aconteceu? Na madrugada de quinta-feira começaram a discutir os dois e aí André contou para a polícia que ele cortou o braço dela e ela reagiu. Olha como é que foi, Isabelle. Segundo parentes e amigos, eles mandaram mensagens para a Pamela da quarta-feira e ela respondeu, olha, discuti com ele mais uma vez, tal, mas tudo tranquilo. E quando foi na madrugada de quinta-feira aconteceu esse último episódio. Aí depois uma amiga mandou mensagem outras vezes e quem é que respondia? O André, se passando por Pamela. Aí nesse momento essa amiga da Pamela ligou para a polícia militar, a polícia veio ao local, começaram a vasculhar tudo por aqui. E quando chegaram, Isabelle, nesse ponto, descobriram que a areia, a terra estava mexida. Pegaram esta enxada e começaram a cavar esse buraco aqui. Encontraram o corpo de uma mulher, mas só identificaram que era o da Pamela porque tinha uma tatuagem na costela dela. E aí ele falou assim, o policial falou com a vizinha, ó, tem uma mulher morta e tem uma tatuagem na costela dela. Quem é essa? Aí a mulher começou a chorar, falou assim, é a Pamela, é a Pamela. Aí infelizmente descobriu que ela foi mais uma vítima de feminicídio. A gente está aqui com o pai, abalado, perto da cova. Momento triste para quem está assistindo esse SBT Rio, mais uma cena violenta de um homem que mata a mulher. Simplesmente porque brigou com ela, achou que tinha o direito de matar. Tá aqui, ó, o cenário do crime, cena violenta, e o pai, infelizmente, veio, né, para pegar os pertences da vítima, mas ainda muito abalado. Seu Júlio César, meus sentimentos, um cenário difícil para o senhor, saber que sua filha estava morta aqui, foi enterrada há 2 dias. O crime aconteceu na quinta-feira, depois de 2 dias, aí sim os vizinhos descobriram, desconfiaram, né, que havia acontecido alguma coisa, ligaram para a polícia, encontraram a sua filha enterrada neste local. Uma cena muito violenta. Meus sentimentos para o senhor mais uma vez. Obrigado. Como é que o senhor vê esse crime, assim, nesse momento, sabe? Saber que sua filha ligou para os momentos antes, falou com o senhor, e de repente o senhor chega aqui, ela não está mais viva. É difícil demais. Minha filha passou comigo, com a minha neta. Ela passou comigo o final de semana todinho comigo. Eu passei com a minha neta de moto, brinquei com ela. Minha filha dormiu comigo, fez comida para mim. Reclamou realmente de que esse camarada agredia ela. Chamei ela para morar comigo. Infelizmente ela queria ter a casinha dela para o próprio suor, para a luta dela, era muito trabalhadeira. Eu não estou defendendo minha filha, porque ela era assim, eu eduquei ela desde um aninho, eu conheço minha filha. E agora estou vendo esse buraco aí. Uma cena absurda. E não era a primeira vez que ele agredia a sua filha. Segundo os vizinhos, foram 8 anos, né, de relacionamento, mas sempre com esse tipo de comportamento, agredindo a sua filha. Eu dele várias vezes, mas ele chamava ela, procurava. Inclusive ele ameaçou o outro namorado que ela tinha, de morte também, entendeu? Portanto, outro rapaz me ligou, falando, meu sogro, eu quero conhecer o senhor e tal, mas eu
Tô sendo ameaçado pelo ex-marido dela, que não foi o marido também é aquele que casa, aquele que ama, aquele que cuida. Então, foi homem, né? Eu aqui picotou. Isabelle Benito, o seu júri está à sua disposição. Então, eu queria falar diretamente com o seu Júlio aqui. Como mulher, primeiro de tudo, não é nem como o senhor se sente, porque não tem como descrever o sentimento de um pai de chegar e estar ao lado da cova onde o covarde, além de matar sua filha, ainda enterrou o corpo dela. Não é querendo defender a sua filha quando você fala isso, é defendendo sim a sua filha. Vítima total de um relacionamento extremamente abusivo. A pergunta para uma pessoa como essa, que está passando por uma dor, mas que tem a filha vítima de um feminicídio, se é que a gente pode fazer alguma prestação de serviço, é contar para a população, porque muitas mulheres estão passando por isso agora, é contar para uma população que não adianta, as pessoas, elas dão sinais. E esse vagabundo, esse criminoso, esse covarde que tirou a vida da sua filha, ele dava sinais. 8 anos de um relacionamento que ela tentou muito se livrar dele, não é isso? Verdade, verdade. Ela reclamava comigo demais. Como é que era? Fala pra gente. Ela reclamava porque ele já deu coronhada nela, já ameaçou ela com faca e ameaçou o outro namorado dela que ela tinha antes dele, de morte também. Ele postava até pistola no Face, entendeu? Eu cheguei a ver várias vezes essa foto, tá lá ainda, porque acho que não sai, né? Tá lá essas fotos postadas. Ele levou minha neta também pro centro de... Apesar que eu não tenho nada contra o espírita, mas uma menina de 8 anos já botava roupinha, minha filha raspou a cabeça, e eu criei ela dentro da igreja o tempo todo, desde pequenininha. A mãe abandonou ela com um aninho, sabe? Eu criei ela o tempo todo, eu trabalhava estaleiro na época, eu larguei tudo por causa da minha filha. Com um aninho, botava na carcunda, ia pra igreja. Aí, depois de 7 anos, depois, a minha filha também é mais velha que tá aqui. A mãe também jogou também nos meus cuidados. Eu não abandonei, criei, tá aqui também, sofrendo também. Hoje é aniversário dela, da minha filha que tá aqui, da Priscila. E olha o presente, entendeu? Então a primeira dor que eu passei na minha vida foi minha mãe, depois foi meu pai, agora minha própria filha, entendeu? Seu Júlio... Então, e eu tô sabendo que ele tá com o telefone lá dentro da cadeia, entendeu? Seu Júlio, com toda a dor no meu coração, diante desse histórico, deixa eu te fazer uma pergunta. Ela denunciou ele alguma vez à delegacia? Ela fez algum registro? Eu não sei dizer, porque assim, essas coisas muitas vezes ela ocultava da gente, entendeu? Sabe por que eu faço essa pergunta, seu Júlio? Porque falta informação das pessoas em que veem situações de mulheres passando por isso, mulheres que se sentem acuadas, ameaçadas, tentam outros relacionamentos, como é o caso dela, e a pessoa se afasta porque é ameaçada pela pessoa, e as pessoas não têm informação de que não precisa a vítima fazer a denúncia. Basta qualquer pessoa colocar a colher na história e fazer a denúncia, ela já teria uma medida protetiva em relação a ele. E detalhe, ele é tão covarde, os detalhes dessa história que eu vou contar aqui, e seu Júlio, se eu tiver errado em alguma coisa, o senhor pode me corrigir? Detalhe, em que ele diz, quando ele é preso, ele é covarde, porque covarde é assim, é muito macho dentro de 4 paredes. Mas ele é covarde quando ele está diante da autoridade. E ele apresentou um corte na mão. Dane-se o corte da mão dele. Se não foi ele que praticou, é uma legítima... Ele ainda tenta plantar uma versão de legítima defesa. Um cara extremamente violento, com histórico violento, e que simplesmente ele aparenta como legítima defesa, e aí pega uma faca com uma criança dentro de casa e dá vários golpes numa mulher até matá-la, e tem a frieza de abrir um buraco no quintal da casa dele, enterrar o corpo dessa mulher, abrir o celular dessa mulher e continuar mandando mensagens para quem mandava mensagens para ela, para tentar de alguma forma fazer com que ninguém descobrisse o crime dele. Covarde, burro, além de tudo. E a importância que eu gostaria de falar aqui é da perspicácia das pessoas no entorno dela, em que perceberam, primeiro, seu Júlio me corrija, um vizinho que desconfiou porque ouviu a briga e já ouvia brigas direto, mas depois do silêncio viu ele cavando buraco. E de uma amiga que percebeu que o jeito que ele escrevia no celular não era igual ao jeito que a sua filha escrevia. É isso? Isso, e essa mesma senhora é a dona da casa que ela mora. E ela relatou para mim que agora aqui, que ela não deu certeza, mas pelo barulho não teve esse muito som, porque senão a minha neta acordava. Ela acha que pegou a minha filha dormindo, porque senão a minha neta acordaria e chorava e gritava. Com certeza. A minha neta não ouve nada, não ouve nada.
Por isso entendeu? que esse Foi detalhe, foi covardia. por isso que esse detalhe do corte na mão dele, em que não vai cair por terra, mas ele insiste em querer falar que foi... É tudo mentira. Além de assassino, é mentiroso. Mentiroso. Histórico violento. Há 8 anos ela vivendo. Coação de privação de relacionamento com a família. Coação de privação com as amigas. Obsessão pelo celular dela. Obsessão por onde ela ia. Uma diarista que trabalhava mais de 12 horas por dia. Que criou a filha dela. E simplesmente ninguém tá livre de cair numa situação. Esse é mais um número, é mais um número. Mas a gente tem que falar dos detalhes sórdidos capazes de um cara como esse. Que, como o senhor disse, não tem nada a ver com religião. Mas que prega uma religiosidade, que prega um trabalho isso e aquilo, mas é capaz de matar a própria companheira. E detalhe, dando sinais de que faria isso. As pessoas que assistem a gente têm que entender, seja a rede de proteção da mulher ou a vítima em si, os detalhes de privação de convivência, de querer ver o celular, de violência física, de violência psicológica, qualquer tipo pode terminar assim, numa cova no quintal de casa, do qual, o senhor me desculpe, é muito duro falar isso, a filha do seu Júlio foi encontrada, né? Verdade, verdade. Eu não tenho... Tô vendo aqui essas luvas, esses plásticos, onde ela foi enrolada, sabe? É triste pra mim, não tem palavras pra poder dizer o quanto esse cara é covarde. Por mim ele apodrecia lá, mas a justiça infelizmente não é assim, né? Mas se pelo menos ele ficar 15 anos, pra mim já vai ser bom demais. Eu sei que não vai trazer minha filha de volta, mas que ele fique um bom tempo lá, poder aprender pelo menos a ser mais humano. Ô Jackson, detalhe, seu Júlio, desculpa interromper o senhor, mas o Jackson tem os detalhes enquanto a gente prepara a reportagem. Quando ele foi preso, ele ainda, na delegacia, ele alegou esse cortezinho na mão e disse que se defendeu diante do ataque dela, né? Chega a ser absurdo se eu não teria como ser policial num momento como esse. Ele ainda tenta se fazer de coitado na delegacia, né? É isso, Isabelle Benítez disse que, brigando com ela cortou o braço dele e logo em seguida ele cortou o braço dela também. E aí depois ele foi, pegou uma faca e começou a esfaqueá-la, né, na discussão e matou. Ou seja, mesmo assim, além de matar a vítima, ele fez esse buraco. Sabe, cavou o buraco, depois colocou ela aqui dentro e depois mentiu também, porque quando os moradores mandaram mensagem para ela, ele começou a se passar por ela e falou assim, estou viajando, vou para São Paulo, tive uma proposta agora, né, de trabalho. Ia levar ela? E aí, eu vou levar meu esposo também e tal, ou seja, aí elas desconfiaram, opa, como assim São Paulo? Que história é essa? Aí imediatamente ligaram para a polícia militar, quando constataram que ela estava aqui enterrada. Infelizmente, mais um caso de feminicídio de um cara covarde. E falou também da Isabelle também sobre os 8 anos. Infelizmente, as vítimas perdoam, né, o seu Júlio? Brigou, já eu te amo. Por favor, me perdoe. E certamente foi por isso, né? Tinha uma filha, ela foi criada com muito sacrifício pelo seu Júlio. Então ela sabia também do sacrifício de criar a filha dela também. Uma outra informação, segundo os moradores, ele não trabalhava. Quem sustentava a casa era a Pamela. Infelizmente. Então ela sustentava a casa, ficava aqui sem fazer nada, dizia que ia procurar emprego e nunca o emprego surgia. E, lamentavelmente, aconteceu esse episódio, está aqui toda a família destruída, mais uma vítima de feminicídio, agora aguardando, né, infelizmente, o enterro para que possa se despedir dessa filha do senhor que, infelizmente, faz aniversário hoje, né, seu Júlio? A Priscila faz aniversário, faz 32 anos hoje, né, exatamente hoje, e, infelizmente, ela está sendo forte junto comigo, né. Agradeço a Deus que ainda tem a minha filha, poder estar do meu lado, entendeu? Meu companheiro também está do meu lado, me ajudando, porque... se não fosse elas e Deus, e vocês também me apoiando, eu acho que eu não ia aguentar, não. 50 anos, não vim, mas o pacto é muito grande, viu? Imagina. Então, graças a Deus que tem vocês me ajudando, tem a minha companheira, a minha filha que está aí. E eu peço a Deus pela vida de vocês, pela Isabelle Benítez também, que é muito forte, né? Ela ajuda muito o povo, eu vejo muito ela todo dia, quando eu posso, que eu sou pedreiro, mas sou diarista, então eu trabalho fixo. Por isso eu estou pedindo ajuda, até para enterrar minha filha, que não tem condições. Entendeu? E vocês é a nossa voz, né? Seu Júlio! Você é a nossa voz, cara. Seu Júlio, meu querido, olha só, do fundo do meu coração,
eu vou pedir aí, de alguma forma, como as pessoas podem ajudar, porque assim, além de estar passando a dor, a preocupação de não ter como enterrar a própria filha, se segurar na fortaleza que o senhor tem uma neta ainda, uma neta de 9 anos, que infelizmente não dá para trazer a mãe de volta e precisa de um apoio de uma rede familiar que só pela sua fala a gente sabe que o senhor procurou dar para suas filhas. Mas infelizmente esses criminosos, covardes, eles acabam entrando no caminho de qualquer uma de nós. Qualquer uma de nós, qualquer mulher, ela é em potencial vítima direta ou indireta de um feminicídio ou de uma violência doméstica. No caso, foi a sua filha, infelizmente. O momento agora, eu gostaria de saber, já que a gente tem tanta força, seu Júlio precisa de ajuda, trabalha como pedreiro, diarista, precisa de ajuda até para enterrar a própria filha. Assiste a gente todos os dias. E assim, sabe, seu Júlio, ver o senhor falando o tanto que é forte, o senhor já deve ter me ouvido falar de outros casos aqui. E eu imagino que quando eu falava aqui de outros casos, o senhor imediatamente trazia para sua filha e tentava de alguma forma imaginar que isso não pudesse acontecer com ela. E isso que eu faço, de falar para todas, usando exemplos tristes, e infelizmente o senhor já deve ter ouvido de outras e pensado imediatamente na sua filha, que nesse momento outros pais e outras vítimas em potencial, acredite que sim, pode terminar. E ainda mais com um histórico tão forte, com os históricos que muitas vezes dão sinais, com vizinhos que ouvem, porque a família não pode estar o tempo todo atenta. A família muitas vezes tenta alertar a vítima, mas existe uma prisão psicológica desses canalhas, desses covardes. E detalhe, não me surpreende, vagabundos que vivem ainda do trabalho da mulher do qual ele explora, do qual ele bate, do qual ele abusa. Então, assim, é tão importante o senhor falar. Eu gostaria de saber, o senhor está recebendo ajuda, o senhor está recebendo algum apoio? Como que as pessoas que assistem a gente podem ajudar o senhor nesse momento? Olha, no momento, a única notícia boa que veio até agora foi do repórter, que falou que já está me ajudando já, né? Que já está quase encaminhado, entendeu? E lá no ML, o senhor lá falou que lá em Olinda está R$ 2.200. Mas no momento eu não tenho condições, então assim, eu não tenho condições nenhuma mesmo, de verdade. Se eu tivesse, com certeza eu não estaria aqui falando isso a público. Isabelle, só complementando o que ele havia falado, tá? Eu liguei pela manhã para assistência social da Prefeitura do Rio e já está agilizado, tá? Vai enterrar sim a Pamela, vai ser gratuito, sem problema nenhum. Só tem agora uma reclamação que ele fez pra gente também, que ontem, com essa dor dele de perder a filha, ele chegou 9 horas, né, da manhã ao IML, só foi atendido quase 6 horas da tarde. Ou seja, sofreram 2 vezes, porque perdeu a filha. Tanto aqui como, como é que fala? Polícia, liberação, hospital. Ela já foi identificada há muito tempo. Já foi identificada há muito tempo pela digital. O que ela está fazendo com você é covardia. Fica aí que eu vou falar lá com o legista para poder ver. Aí quando ele falou com ela lá e eu fiz uma pequena reportagem, aí ela... Também, né? Isso, aí ela deu o papel para poder assinar, porque todo mundo assinava, todo mundo preenchia, e por que a gente não estava assinando? Segundo o seu Júlio, quando a equipe do SBT Rio chegou lá ontem, foi quando ela atendeu o seu Júlio, não foi isso, seu Júlio? E outra, já era para mim ser ali talvez a 3ª ou 4ª pessoa, ficou 10 pessoas na minha frente. Porque todo mundo preenchia, só a gente que não. Ela não queria dar o papel para te preencher, só preencheu depois da reportagem. Meu Deus, depois que foi reclamado. Aí na hora, eu acho que ela lá recebeu uma bronca, aí veio correndo, chamou a gente lá fora, Júlio, vem cá, preenche aqui. Aí mesmo assim, ainda esperou muito tempo, Júlio, 6 horas da tarde, depois 9 horas da manhã. Júlio, senão você tem que voltar hoje para poder fazer. Júlio, quantos anos você tem, Júlio? Quantos anos você tem? Você me parece ser um cara novo. 50 anos. 50 anos de idade, a dor de uma pessoa com 50 anos de idade. Você nasceu onde, Júlio? Eu nasci em São Gonçalo. Nasceu em São Gonçalo, 50 anos de idade. Eu moro em Tinguá desde... Eu moro em Tinguá desde 1999, que eu se mudei de São Gonçalo para Tinguá. Nova Iguaçu, Sabe, a falta o tanto que o pobre sofre, né, seu Júlio? Você que me assiste todos os dias mostra, assim, é uma falta de desespero na dor, no nascimento,
no transporte, no cotidiano e na pior das situações, no atendimento, em você reconhecer a sua filha e você ser mandado embora 2 vezes do Instituto Médico Legal. Quem é que quer estar num lugar como esse, né? A falta de contingente, a reclamação que a gente recebe em dias de semana, você imagina num dia de final de semana, onde você tem mesmo a demora necessária, porque, infelizmente, o corpo da sua filha é forma violenta, ele precisa de um protocolo muito maior para deixar esse criminoso na cadeia. Mas eu sempre falo aqui, é a forma como se atende as pessoas, é a forma como se dá informação para as pessoas, seja no transporte público, no momento de estresse, mas principalmente num momento de dor, que é um pai, aos 50 anos de idade, ter que reconhecer o corpo de uma filha da morte nas mãos de um covarde como esse. Seu Júlio, do fundo do meu coração, o que a gente puder ajudar, a gente vai te ajudar. Oi, pode falar. A senhora como mãe, eu não sou mãe, sou pai, mas sabe muito bem o que eu vou falar. Ver uma criança nascer, trocar a fraldinha, tirar, né, o cocôzinho dela, fazer cabelinho, porque eu sempre cachei o cabelinho dela. Novinha, um aninho, a mãe abandonou, entendeu? Criando, sofrendo, e agora ver esse buraco onde minha filha ia ser enterrada, como se fosse um cachorro, pelo covarde. Eu não consigo nem pensar, seu Júlio, eu não consigo nem pensar, eu não consigo nem pensar. Eu juro pra você, desde as primeiras horas do dia, ainda mais sendo feminicídio, lembrando que esse número, daqui a pouco eu vou voltar nesses detalhes, a gente tem que alertar isso. E eu não consigo, eu imagino o que o senhor quis dizer, mas diante da nossa, eu imagino que você já fez essa dinâmica, ainda mais sabendo que lembrando que a sua filha passava por um relacionamento assim, é impossível de imaginar, porque a gente tem um controle sobre os filhos até um determinado momento da vida, depois não. E isso deve ser uma angústia constante de quem tem filho mais velho, adulto, e principalmente para quem tem filhas, mulheres, que somos, sim, vítimas em potencial muito mais forte da violência. Seu Júlio, eu vou dar um abraço no seu coração. Qualquer coisa de verdade, esse programa que o senhor assiste todos os dias e que o senhor não gostaria de estar participando dele, está aqui à disposição. A minha voz, o Jackson, que já fez o papel dele, além de repórter. Obrigado, Bem. Para tentar te dar um apoio e não te abandonar. Verdade, tem que agradecer. Porque a população é abandonada como um todo e a gente não pode, de jeito nenhum, compromisso que a gente tem. Daqui a pouco eu volto com a reportagem completa, vou liberar o seu Júlio. Um abraço do fundo do meu coração para o senhor. Ela foi morta a facadas pelo companheiro. Para você que não acompanhou os detalhes, o companheiro continuou com o telefone dela, respondendo as mensagens da família, dos amigos. Enquanto isso, ele cavava um buraco no quintal de casa, onde a polícia encontrou o corpo. André Luiz Brito de Souza confessou o crime e foi preso. Jackson Silva. O vizinho viu a briga, discussão. De madrugada viu ele fazendo um buraco no quintal e chamou a polícia. O depoimento é de um pai abalado e revoltado. A filha de Júlio César ficou enterrada nesta cova, no quintal onde morava em Guaratiba, na zona oeste do Rio. Pamela Gonçalves de Lima, de 30 anos, foi esfaqueada pelo companheiro André Luiz Brito de Souza. O crime aconteceu na madrugada da última quinta-feira. No sábado, vizinhos mandaram mensagens para Pamela e perceberam que André se passava pela esposa. Respondendo, imediatamente eles chamaram a polícia militar. Os PMs chegaram aqui e vasculharam todo o território e perceberam também que essa terra estava mexida. Logo depois, pegaram esta enxada e começaram a cavar exatamente ali. Foi quando encontraram o corpo de uma mulher e constataram que era de Pamela após achar uma tatuagem na costela da vítima. A enxada, uma pá e um carrinho que foram usados por André ainda estavam no local. Este morador ficou assustado quando ficou sabendo do episódio bárbaro. Eu nunca pensei de acontecer uma coisa do lado, no fundo da minha casa. Quando a menina me falou, Ramiro, mataram a mulher enterrada no quintal. Eu subi para aqui. Quando eu subi, eu já vim para aqui, aí já dei de cara com ela ali, que estava até um pouco de fora, né? André foi preso em flagrante e confessou o crime. Ele foi levado para o presídio de Benfica e aguarda a audiência de custódia. Mesmo atrás das grades, André teve acesso a um celular e mandou mensagens para a família, pedindo um advogado. Pamela era diarista
e morava nesta casa, que foi cedida pela patroa. De acordo com familiares da vítima, eles estavam juntos desde 2015. Parentes e amigos disseram que a relação entre os dois era muito conturbada. A outra vez que ela me procurou, ela estava com a cabeça quebrada, machucada, aí ela foi embora. Nisso que ela foi embora, ela foi para ele. Ela não estava morando com ele nessa época. Aí ela estava com outro cara, o cara bateu nela, ela voltou para aquele que ameaçou ela. Agora eu não sei se foi ciúme de um do outro, só sei que matou a minha filha. Imagens de câmera de segurança podem ajudar na investigação. Pamela deixa uma filha de 8 anos. Eu tenho certeza que muita gente agora vai falar uma frase que é muito dolorosa para todas as mulheres, inclusive você, mulher. Ah, apanhou de um, voltou para outro que ameaçava, gostava de apanhar. Essa frase você está matando a Pamela de novo. Porque você que fala isso deve ter até passado já por alguma prisão psicológica ou falta de autoestima, em que não faz você ter dedo podre para homem, como as pessoas falam. Vamos tirar essas coisas. É você ser vítima em potencial de homens. O ser humano, deixa eu só falar uma coisa para você. O ser humano não é bom 100% não. Nós temos pessoas boas, pessoas piores, mau caráter e monstros. E quando a gente tem monstros e você tem pessoas com a vida, com autoestima baixa, com problemas de autoconfiança, muitas vezes problemas psicológicos, como uma depressão, ou até outros transtornos que na pobreza não são identificados, porque para isso é preciso ter especialistas e apoio e rede, e o pobre não tem. Você vira vítima em potencial fácil de pessoas tóxicas como essa, ou em outras religiões podem pensar que é isso, que é fulano de tal. Não, é gente ruim. Aprenda, é gente ruim. E que ela vai se aproximar de pessoas do qual ela possa dominar. Porque pessoas do qual ela não pode dominar, ela não consegue se impor e por isso ela se afasta. Então não é julgar a vítima em si que você vai estar matando as Pamelas e ajudando a matar outras Pamelas que podem acreditar que a culpa é delas, de ter dedo podre para homem, de isso, aquelas coisas que falam para todo mundo e que quando acontece com você, você entende dentro de você ou alguém próximo de que isso sim é possível e que você pode ser uma vítima em potencial ao momento de vida que você está passando, ao problema de vida que você está passando, ao que todo mundo diz e você acaba acreditando que você é. E aí você vira vítima em potencial das frustrações do feminicida, que tem o perfil de frustrar, de não ser homem o suficiente, de não ser bom o suficiente. Fato é que esse vagabundo não trabalhava, esse vagabundo não tinha nada para contar, esse vagabundo não sabia ter destaque por nada. O que ele faz? Ele se impera na violência, na obsessão, em tentar apagar ou matar a vítima do objeto do qual mostra o tanto que ele é. Simplesmente nada. E ele acaba matando. Ao vivo eu volto com o Jackson Silva, que está no local do crime. Jackson. Saberi queria ressaltar 2 aspectos, tá? O primeiro, do fato de ele ter conseguido o celular para se comunicar com a família. Então, assim, tem que saber como ele conseguiu esse celular, como ele se comunicou com a família. O outro é sobre a filha de Pamela. Ela não sabia, infelizmente, soube agora há pouco que a mãe morreu, tá? Segundo a família, essas idas e vindas, né, do casal, da Pamela e do André, na quinta-feira ela resolveu dar um basta no relacionamento. Então, a gente vê o motivo. Foi por esse motivo, então, que ele matou a Pamela, porque ela resolveu acabar com o relacionamento. Infelizmente, mais uma vez, o marido não aceitou o término do relacionamento e matou a vítima. Estou aqui com a Priscila, que é mais velha do que a Pamela. Ela cuidou da Pamela, as duas, né? Cuidavam do pai, o pai cuidava das duas, né? E ela, infelizmente, está muito abalada, mas... Vou falar um pouquinho pra gente quem era a Pamela. Sua irmã vai deixar saudade. Já tô deixando. Hoje eu queria que ela estivesse comigo pra poder comemorar o meu aniversário. Ele cruelmente tirou a vida da minha irmã. Minha irmã não era bicho, não era um cachorro que vem aqui e tira. Ela tem família. Eu queria saber se fosse ao contrário. Entendeu? Se fosse ao contrário disso. Nada vai justificar
o que ele fez com ela. Não vai trazer ela de volta. Minha sobrinha ficar sem mãe agora. Fez uma coisa que, sem pensar, né? Ou já estava pensando, planejando, porque ele é psicopata. Não sempre tinha motivo para poder querer pegar minha irmã. Então, não tenho muito o que falar. Só agora lembranças, porque não adianta. Daqui ela não vai sair mais. De lá onde ela tá do ML não vai voltar. Então, quem sofre é a família, né? Quem sofre é a família. Minha mãe em casa sofrendo, a gente sofrendo. O restante de quem gosta dela. Mesmo até aqueles que não gostavam. Entendeu? Mas era um ser humano. Então... A forma como ela morreu causa mais indignação, né? Com certeza. Minha irmã não deu tempo nem de se defender. Minha irmã morreu com facada no pescoço. Não tem condições. Isabelle Benito. Olha, é um desespero muito forte, principalmente aniversário dela, o Júlio falou pra gente, né? E assim, pra família das vítimas de feminicídio, fica essa dor de que o que a gente poderia ter feito diante de conhecer o caso. Denuncie, pelo amor de Deus, denuncie. É muito difícil a gente, de alguma forma, saber se poderia ter salvo alguém. Mas fazer o que é possível para tentar salvar alguém que a gente ama. E o histórico dos feminicídios são muito tristes. Os históricos dos tipos de mortes são muito tristes. No caso da Pamela, então, muito forte, com todo o histórico de que ele ainda foi covarde o suficiente de cavar um buraco. Qualquer historinha que ele contar. E agora, com os detalhes de que a polícia vai... Não tem, ele não escapa, né? Não vai sair em audiência de custódia, isso é apenas um protocolo. O cara simplesmente tem toda essa história contada. Mas você vê que, de alguma forma, a enxada que ele estava ali, ele, como disse o Júlio, enterrar a filha dele como um cachorro, né? Uma coisa... É de embrulhar o estômago. Mas agora, conforme você vai ouvindo que é o que a polícia faz, ouvindo os detalhes, ela já tinha avisado que não queria mais. Ela estava na casa dela, do qual ela morava por causa do trabalho dela. Então, assim, você já vai vendo como a evolução, né, a gradativa que a gente explica sempre aqui, que é o avanço da violência doméstica, com ameaça, com xingo, com o primeiro tapa, pode terminar numa situação, numa imagem tão forte como essa. Eu agradeço o Jackson, todo o amor, e eu falo de novo, o Jackson teve uma atitude maravilhosa, já fez o trabalho dele na surdina hoje pela manhã, eu nem sabia, ligou para assistência social. Mas eu falo aqui, o que a gente puder para cobrar, porque tá preso, justiça vai ser feita. Não adianta. No caso de qualificadora de feminicídio, que é a nossa lei, do qual você, por matar a companheira, por ser mulher ou pela condição de ser mulher, você já tá ferrado. No caso dele, vem tudo ainda, outras qualificações. Então tá agarrado, não sai em audiência de custódia, não sai nada disso. Mas pra gente ter aqui, como exemplo, como o senhor Júlio disse, já assisti tantas vezes, eu imagino que tantas vezes ele assistiu com outros casos e pensando na vida da filha dele, nunca imaginou ou até imaginou, mas é preciso que essa rede de apoio funcione, que as pessoas denunciem, que a polícia, porque o covarde, na maioria das vezes você pode imaginar, quem é o matador, infelizmente, às vezes cruza no caminho, ele faz de qualquer jeito, porque o objetivo dele, mas a maioria é covarde, ele age diante da inércia do outro lado. Então, a maioria, quando se denuncia e chega na delegacia, ou ele sabe que chegou, ele dá o pé para trás. Porque ele não banca nada disso. Ele não banca toda essa macheza que ele bancou. Quero ver bancar agora a macheza dele quando lá na cadeia descobrirem o que ele fez. Aí eu quero ver.